Oi, aqui quem fala é a Ana Júlia e a Camila, e esse é o nosso podcast do trabalho de História. Nesse podcast a gente vai estar falando sobre Charles Louis Secondat, mais conhecido por Barão de Montesquieu ou simplesmente Montesquieu. Ele foi um filósofo, escritor e político iluminista francês. Viveu o glorioso século XVIII, tido como grande período de crescimento intelectual europeu, sobretudo francês, em razão da ascensão do movimento iluminista. Montesquieu foi um dos principais intelectuais iluministas a sustentar teoricamente a Revolução Francesa, que aconteceria em 1789, 34 anos após a sua morte. A principal contribuição do filósofo para a filosofia política que fundamentou a Revolução e para toda a organização política posterior foi a ideia de tripartição dos poderes do Estado. A biografia de Montesquieu. Charles de Secondat nasceu no castelo de La Brède, propriedade próxima à cidade de Bordeaux, França, no ano de 1689, numa família nobre, mas não tão tradicional. Obteve a primeira educação em casa e partiu para a educação formal colegial aos 11 anos de idade, no Colégio de Juilly, instituição frequentada por filhos da elite local. Os padres que dirigiam o colégio eram da congregação de oratório, tendo uma orientação bastante intelectualizada e pautada pelo que o espírito iluminista considerava como um bom princípio educativo: as luzes e a razão vindas da filosofia moderna e da ciência. Montesquieu ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Bordeaux. Aos 19 anos de idade, ele já estava aprendendo a prática da advocacia em uma espécie de estágio para aprendizado prático em Paris. Em 1713, ele voltou a Bordeaux para cuidar das finanças e dos negócios de sua família, em virtude da morte de seu pai. Em 1715, o pensador casou-se com Jeanne de Lartigue, tendo com a esposa 3 filhos. Apenas um ano após seu casamento, Charles herdou, em razão do falecimento de sua mãe, o título que havia sido de seu pai, o Barão de Montesquieu, o que lhe rendeu também o direito sobre as suas terras, equivalentes ao baronato e um cargo no parlamento de Bordeaux. Era fato que Montesquieu não precisaria mais trabalhar. Então ele passou a administrar sua fortuna e a estudar ciências da natureza, filosofia e direito. Com os escritos de seus estudos vieram também os escritos literários. Em 1721, Montesquieu concluiu a escrita das cartas persas. Por trás do humor satírico das cartas persas, encontra-se um polêmico crítico, que aparece depois, por diversas vezes, para estabelecer uma crítica política, muitas das vezes com igual tom satírico. Com as cartas persas, Montesquieu conseguiu o estrelato e logo passou a frequentar os círculos sociais reais e o salão literário da Madame Lambert. Em 1728, após Montesquieu deixar a Câmara de Bordeaux por vontade própria e partir rumo a Paris, ele ingressou na Academia Francesa. Um dos acadêmicos, o cardeal André Hércole de Fleury, clérigo importante política e intelectualmente na França, colocou-se duramente contra a eleição de Montesquieu para a cátedra da Academia por conta das sátiras contra a Igreja Católica postadas na Carta Persa. No entanto, Montesquieu foi eleito e se tornou um dos imortais da instituição. Em 1728, o filósofo passou a viajar pela Europa, a fim de aprimorar-se intelectualmente, conhecendo novos filósofos, escritores, pensadores e lugares. É certo que essas viagens influenciaram a visão liberal do pensador. O pensador passou pela Austrália, pela Hungria, Itália e pela Inglaterra. Lá, estabeleceu-se por um tempo, até 1731, onde se tornou membro da Academia Real e encontrou a maçonaria. Ele retornou ao castelo de La Brède e ficou recluso até 1734, escrevendo diariamente. Esse retiro intelectual deu origem a 3 escritos e é considerado pelos estudiosos o período de maturidade intelectual de Montesquieu. Entre 1739 e 1743, Montesquieu esteve ocupado com a escrita e revisão de sua obra-prima, o Livro do Espírito das Leis, que foi publicado em 1748. Esse tratado tornou Montesquieu um notável filósofo e pensador da política. A recepção de uma obra que defendia o liberalismo político e ideais republicanos não ecoou bem entre grande parte da nobreza francesa e do clero.
Até mesmo intelectuais e acadêmicos se colocaram contra o polêmico e sensato escrito. Montesquieu escreveu Defesa do Espírito das Leis em 1750 e, em 1751, o livro foi oficialmente proibido ao ser incluído no Index Proibitório. Toda a percussão do livro aumentou a fama de Montesquieu, o que se fez envolver ainda mais com os círculos intelectuais e salões literários de Paris. D'Alembert, um dos editores e fundadores da Enciclopédia, encomendou a Montesquieu verbetes sobre política no grande compilado de conhecimento universal fundado junto a Denis Diderot. No entanto, Montesquieu preferia escrever sobre gosto e a estética. Nos últimos anos de Montesquieu, ocorreram no castelo de La Brede, plantando uvas e produzindo vinhos, sempre viajando, principalmente para Paris. Ele começou a perder a visão, até ficar completamente cego. Montesquieu faleceu aos 66 anos, em Paris, em 1755. O que Montesquieu defendia? Apesar de ser um homem das ciências, Montesquieu não se dedicou aos abstratos estudos racionalistas e empiristas comuns no século XVII. Seu interesse voltou-se para aquilo que o ser humano faz na coletividade, moral, costumes e política. Montesquieu e outros franceses de sua época, como Voltaire e Rousseau, dedicaram-se a fundamentar novas visões políticas absolutamente contrárias ao absolutismo, ainda imperioso na França e em boa parte da Europa no século XVIII, e já obsoleto na Inglaterra e nos Estados Unidos. Apesar de nobre, Montesquieu era completamente o contrário do absolutismo. Ele era a favor de um Estado politicamente liberal, onde houvesse um corpo de leis que regesse a atuação daqueles que cuidam do Estado e dos cidadãos em geral. Para que não houvesse abusos, o Estado deveria ser repartido em 3 esferas do poder. Ele era completamente contra o poder despótico, o poder absoluto concentrado nas mãos de um tirano. Seu modelo defendia o respeito à liberdade e à vida, além dos direitos políticos dos cidadãos. Havia para Montesquieu 3 formas de governo centrais, sendo 2 legítimas e 1 ilegítima. Tripartição dos poderes. Para Montesquieu, um governo legítimo e bem estruturado deveria ter um corpo de leis, e o poder estatal deveria ser separado em 3 esferas. A defesa da separação dos poderes estava assentada na necessidade de um poder vigiar o outro, verificar se a Constituição é cumprida e garantir que não haja abuso de poder. Um poder é complementar ao outro, e nenhum pode se sobrepor ao outro. Para fazer uma analogia didática, a tripartição do poder é como um triângulo equilátero, onde não há um lado maior do que o outro, e os 3 pontos de ligação entre as arestas do triângulo têm tamanho igual e mesma distância entre si. Os poderes de Estado e suas atribuições são: legislativo, composto por legisladores, vereadores, deputados e senadores. O poder legislativo é aquele que cria as leis, coloca os projetos de lei em discussão e em votação e fiscaliza a atuação dos outros. Executivo é aquele que governa. É representado por prefeitos, governadores, primeiro-ministro e repúblicas parlamentares, presidentes e repúblicas presidencialistas, imperadores em impérios e reis em monarquias. Esse poder deve atuar em concordância com a legislação, implementando ações que sejam liberadas por um poder legislativo. Vez ou outra, o poder executivo pode vetar a criação de leis. Judiciário é composto pelo corpo de magistrados. O poder judiciário deve julgar aqueles que atentam contra a lei e fiscalizar a atuação dos outros 2 poderes. As principais obras de Montesquieu. O filósofo escreveu dezenas de tratados, ensaios e artigos, que versam em sua maioria sobre política. No entanto, podemos destacar 2 publicações como principais dentro de sua obra vasta. Cartas Persas. Nessa obra literária epistolar, Montesquieu criou 2 personagens persas, Uzbek e Rica, que viajam pela Europa e chegam a Paris. Vivem aventuras e desventuras e trocam cartas com conterrâneos, contando seus feitos. Cartas Persas
foram escritas em tom cômico e satírico. É uma forte sátira política, social e religiosa da França nos séculos XVII e XVIII, e tornou o filósofo Montesquieu conhecido na França. Do espírito das leis. O título dessa obra é um pouco maior do que essa redução. O título completo é O Espírito das Leis, ou das relações que as leis devem ter com a constituição de cada governo, com os costumes, o clima, a região, o comércio, etc. Esse livro condensa toda a teoria política de Montesquieu. Ele fala das leis e da necessidade de criação de um corpo de leis para garantir, inclusive, a liberdade. Fala também da importância do governo e do Estado, além de expor a teoria da tripartição do poder. Notas. A tradicional Academia Francesa é uma instituição científica, literária e linguística da França, que nomeia os 40 imortais para ocuparem suas cátedras devido à notória contribuição para o povo francês. Ela foi o modelo para inspiração de Machado de Assis, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Olavo Bilac e mais 7 grandes escritores brasileiros a fundarem a Academia Brasileira de Letras no final do século XIX. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre a vida de Montesquieu.